Porque quando faltar motivação de dinheiro, quando faltar motivação de interesse intelectual, quando faltar todas as motivações possíveis e imagináveis, é o amor que te faz ir mais longe. Agora então, para Moço, fechar com chave de ouro, pois não. né? Como a cigana falou sobre a acentuada masculinidade do lado do seu companheiro, quem sabe não seria também de valor e não poderíamos acabar até colhendo uma coisa de uma profundidade inesperada? Pedir a ele de passar uma mensagem aos homossexuais. Moço, a manifestação material do espírito e a manifestação biológica desse espírito, ou seja, um homem ou uma mulher, é tão relevante quanto uma folha que cai da árvore virada para a esquerda ou para a direita. Hoje, ainda hoje, infelizmente, acentuadamente, ainda hoje, vocês vivem com medo, vocês vivem reclusos e vocês vivem muitas vezes tendo que negar a própria existência, os próprios desejos do seu íntimo. Pois eu lhes digo, tudo que foi dito sobre liberdade, tudo que foi dito sobre a mulher oprimida, para vocês vale o mesmo. Porque, entendam, isso não é uma condição, isso não é uma escolha pura e simplesmente filosófica. A sexualidade é uma manifestação do espírito. E se você veio buscar essa experiência, é porque existe nela muito amor, muito aprendizado. E existe nela muito valor. Nós não enxergamos homens e mulheres, nós enxergamos espíritos. Espírito não tem sexo. A vocês que amam, sem importar a biologia, mas sim importando quem é essa pessoa. Não importa o quanto digam que vocês estão atrasados ou que são depravados. Para mim, vocês são evoluídos, muito mais do que quem está julgando vocês. Usem esse conceito da liberdade e do amor, porque o amor liberta, o medo aprisiona. Salve o povo cigano. Optcha. Dona Cigana Salve o povo Cristal. cigano, moço. Salve o povo cigano. Agradeço a senhora. Queria pedir. Senhorita, moço. Agradeço a senhorita. Eu gostaria de saber até qual foi o momento mais feliz e o mais triste da sua existência. Sem dúvida nenhuma, moço, o momento mais triste da minha encarnação foi quando o meu amado desencarnou nos meus braços, moço. Foi quando ele veio correndo, moço. E ele gritava
eles estão vindo, eles estão vindo. E ele chegou no acampamento, ele estava me procurando para que eu pudesse fugir. E quando ele me encontrou, ele caiu no chão. Eu corri para ele, peguei ele nos meus braços, fiquei sentada acariciando ele. E tudo que ele me dizia é: vai embora, vai embora. Eles estão chegando. As minhas pernas não funcionavam, moço, eu não queria sair dali. Eu tentei fechar o ferimento, não consegui. E em alguns minutos nós estávamos cercados. Alguns ainda tentaram lutar, mas foram mortos. O restante se rendeu. Enquanto a batalha acontecia, eu vi os últimos suspiros de vida do meu grande amor. E quando ele fechou os olhos pela última vez, eu achei que tinha morrido junto com ele. Esse foi o momento mais triste. Depois disso, moço, eu fui presa e fiquei mais um bom tempo presa. Só fui liberta do meu cárcere no dia que eu desencarnei. E o dia mais feliz, o momento mais feliz da encarnação foi um pouco antes do final dela. Eu já tinha tido alguns encontros em desdobramento com o meu amado durante os anos. E nessa última vez que nós nos encontramos, quando eu ainda estava encarnado, ele veio. E eu percebi que ele me olhava diferente. E eu vi que tinha algo que ele não queria me contar, mas que ele não sabia se era bom, se era ruim. Sabe quando você tá sem jeito com alguma coisa? E quando nós ficamos alguns minutos conversando, eu o abracei, pois ele precisava ir embora fazer outras coisas. E ele me disse algo que ele nunca tinha me dito nos encontros. Ele me disse até logo. E foi naquele momento que eu percebi que estava chegando o momento do nosso reencontro definitivo. Ai, moço, como eu fiquei feliz. Eu acho que eu sou uma boba romântica, mas naquele momento, tudo que eu passei longe dele valeu a pena, não importou, porque eu ia encontrá-lo como uma nova mulher e nós poderíamos ficar juntos no infinito. Pode parecer bobagem de gente romântica, moço, mas é assim que eu sou. Fazer o quê? Então o momento mais triste foi quando ele desencarnou no seu braço. E o momento mais feliz? Foi quando eu soube que ia voltar pro lado dele definitivamente. Ah. E como é que foi então? Agora eu não posso terminar nossa conversa sem saber como é que foi a hora que chegou lá. Moço, eu desencarnei de uma forma muito pacífica. E sabe uma criança? Você já viu uma criança quando ela tá se arrumando pra ir pra uma festa infantil? Pra festa do amiguinho? Já reparou como a criança fica? Eufórica, ansiosa, ela não vê a hora. Quando o meu espírito ele se soltou do corpo, eu parecia uma criança numa loja de brinquedo. Procurando, procurando, procurando. E ele veio junto com alguns outros ciganos do nosso clã, que já haviam desencarnado, é claro. E eu parei, olhei pra ele. Moço, eu não sabia o que fazer. Nós nos olhamos.
Ele abriu os braços, moço, e disse pra mim: a partir de agora, nada, nem ninguém nesse universo vai poder separar você de mim. A partir de agora, nós vamos poder realizar todos os nossos planos de encarnado. E eu disse pra ele: nossos planos de encarnado não estavam errados. A gente só não sabia que para realizar essa eternidade que nós queríamos juntos, teríamos que ir além da matéria. Então nós nos abraçamos e hoje nós trabalhamos em par. Ele está sempre do meu lado, sempre me protegendo e eu protegendo ele. Oh. A eternidade, moço, que nós achávamos que íamos encontrar na Terra, nós encontramos na eternidade do Espírito. Que bonito. E como é que é o nome dele? Ele se apresenta como Cigano Hector, moço. E ele tá perto de si agora? Ele tá ali do lado de fora, moço, protegendo. Pergunta a ele por telepatia uma mensagem que ele possa ter para a humanidade. Sabe o que é irônico, moço? O quê? Do ponto de vista energético, eu e ele somos muito diferentes, não é? Eu, por exemplo, me apresento numa energia extremamente feminina, enquanto ele vem numa energia extremamente masculina. Os dois lados da mesma moeda. E ele vive me dizendo que ele não fica muito na mironga, que ele fica mais na proteção, porque ele não tem a desenvoltura para conversar com os consulentes. Ele é muito mais uma pessoa de fazer as coisas do que de falar. E, no entanto, talvez as palavras que ele me disse agora tenham sido as mais bonitas que serão ditas nesse diálogo. Ele me disse, moço, que ele viveu, ele morreu e continuou vivendo. E ele sempre achou que ele precisava ser indestrutível para que nenhum mal chegasse até mim. E ele sempre achou que seria forte o suficiente para cuidar de nós. E quando ele percebeu que não seria, ele teve que aprender a ser mais sensível para conseguir chegar até mim. Porque essa é uma parte muito importante, moço. Posso fazer um pequeno adendo sobre a minha história? Claro, que eu resumi? claro que pode. Quando eu fui presa, moço, eu fiquei num estado muito delicado, psicológico. Fiquei muito triste, muito mal. E ele não conseguia chegar até mim. Porque nossas energias estavam tão diferentes uma da outra que ele não conseguia. Então o que ele fez, moço? Ele teve que aprender a trabalhar a energia feminina dele para poder, digamos que, equilibrar um pouquinho para conseguir entrar em conexão comigo a primeira vez. E foi essa primeira vez que ele se conectou comigo em espírito que começou a mudar a minha situação de tristeza, porque saber que ele estava ainda existindo me fez muito bem. Então,
O que ele quer dizer com isso? Que ele só pôde ser tão forte quanto eu precisava que ele fosse no meu momento de necessidade, quando ele foi um só com os dois lados da moeda. Entende? Nossa, que profundo, hein, Cigana Cristal? Tá vendo, moço? E ele ainda diz que sou eu que sei falar. Ai, moço. A Eu senhorita, a agradeço. Pode senhorita falar. passa essa ideia para as pessoas que nos ouvem do, do relacionamento e da união e o quanto isso é importante ser levado e interpretado e vivido como uma coisa sagrada e rumando para a unidade, né? Fala um pouco mais sobre isso. E o que a senhora vê hoje e como que essa sua história poderia fortalecer até esses laços de amor verdadeiro que muitas pessoas acreditam não existir mais e não terem mais a condição de viverem para si próprias. Moço, olha. Nós. Meu clã, o clã do qual eu fazia parte, como toda boa família, tinha lá os seus problemas, né, moço? Tinha lá os seus poréns. Um achava às vezes que era quadrado, outro achava que era redondo. Mas nós sempre olhamos primeiro pro bem do clã. Ou seja, sabe aquela história, moço, que você pode falar mal da sua família, mas ninguém mais pode? Uma pessoa de fora da família não tem esse direito? Sei. É a mesma coisa. Nós tínhamos sim nossas desavenças, nossas discordâncias. Mas como grupo, nós sempre fomos unidos. Contra o que era externo, nós sempre fomos unidos. Fortes. Essa união continua até hoje, moço. Quando eu te digo que eu trabalho junto com ele, eu tenho a sorte, tivemos a oportunidade do universo de continuar trabalhando juntos. Mas, além disso, no mundo espiritual, o nosso clã, pelo menos a parte que está desencarnada, está sempre junta. E não é sempre junto festejando, é sempre junto trabalhando. Então, moço, cada um de vocês encarnados é parte de um grande clã. Seja você um cigano, seja você um índio, seja você um ex-escravo, ou seja você um ser que já foi tudo isso. Você faz parte de um grande clã que vocês chamam de mônada, né, moço? E esse grande clã tá sempre cuidando de vocês. Então, existe sim companheirismo. Existe sim amor de verdade. Agora, se você acha que você não merece isso, se você acha que não existe isso no mundo porque você não enxerga, eu te sugiro a começar a se amar porque você não se ama. Se eu não enxergo o amor em mim, eu não vou enxergar o amor nem que ele bata na minha porta como se fosse um tronco de árvore derrubando a casa. Entende, moço? Sim. Uau. Como achar esse alto amor? Não tem fórmula secreta, moço. Não dá pra dar um direcionamento que sirva pra todos. Busque o seu sagrado masculino e o seu sagrado feminino. Por quê? Porque você vai entender tudo o que se passa dentro de você. Talvez essa seja a melhor dica que eu possa dar. Ó, Cigana, tem muita gente que acredita que não existe alma gêmea e que, como a senhorita mesmo disse, deve-se procurar o equilíbrio e então
no relacionamento apenas somar, né? E como que fica então esse lado que a gente gosta de ver romântico, de procurar a alma gêmea, aquele que me completa, aquela que me completa? Olha, moço, eu entendi o que você quis dizer, mas eu vou começar fazendo um- um- uma observação. Essa história de pessoa que me completa, se você está procurando uma pessoa que te completa, faça um favor ao mundo e não procure ninguém. Vai cuidar de você. Porque se você está procurando alguém para te completar, é porque você não está pronto para se relacionar com ninguém. Ah, mas a pessoa ouve a história da cigana e disse assim: ai, como eu queria o meu Pablo, o meu Hector, o meu Juan. Moço, mas você percebe que foi o meu apego a ele, o apego dele a mim, que nos fez mal quando tivemos que ser separados? Olha, Dai, explica aí pro povo. Moço, quando esse homem morreu nos meus braços, eu fiquei durante meses que eu estava presa sem sair da cama da cela, moço. Você tem noção que tipo de existência é essa, moço? Quem é que merece estar nessa terra sem nem ao menos sair de um cubículo, moço? Jogada, sem vontade de viver. Eu só me alimentava, moço, porque outras ciganas do clã, que foram presas também, pegavam alimentos, escondiam e traziam para mim. E me forçavam a comer, viu, moço? Porque por mim eu teria morrido. Por quê? Porque não existia na minha cabeça a ideia de uma vida sem ele. Porque eu ainda era uma menina, uma criança, que não estava preparada, moço, para entender o que é amor, o que é vida de verdade. Depois que ele me visitou, moço, eu entendi que tudo que me restava era viver minha vida enquanto ainda estava aqui. E em algum momento nós iríamos nos reencontrar de novo, era tudo que eu tinha. E a partir disso, moço, eu comecei a cuidar de mim, porque eu não tinha mais de quem cuidar. Entende? Então eu comecei a me conhecer melhor. Eu comecei a entender por que que eu fazia isso ou aquilo outro. Por que que eu não fazia de outro jeito. Comecei a me entender. Comecei a me questionar. E comecei a dizer, poxa, mas por que que eu faço assim? Primeiro vem o sentimento de dúvida, um pouco de até de raiva consigo própria, porque eu ficava, ué, mas por que que eu faço isso? Isso não é legal. Depois veio a aceitação e depois veio a mudança. Parei de me culpar pela morte do meu amado. Passei a entender que não poderia ter feito nada. Eu não sei se existe, moço, alma gêmea. O que eu sei que existe são dois espíritos que se amam, se respeitam e que fazem dar certo, moço. Entende? Porque não existe mais relacionamento físico. Eu acho que isso é bem claro, né, moço? Nós não temos mais. Bom, não vou entrar nos detalhes, né, moço? Não temos mais nada que vocês têm aqui na carne, não é mesmo? Claro. Mas o relacionamento se mantém. Como se mantém? Pelo amor e o respeito que existe um pelo outro. Então, reforço. Não sei se existe alma gêmea. O que existe são espíritos que estão individualmente bem, equilibrados, felizes, porque aí sim eles estão capacitados para trocar isso um com o outro. Eu sou sim uma romântica, mas o que eu aprendi, moço, é que o romantismo ele serve de gasolina. Então você tem que tomar cuidado se ele não vai ser a gasolina que vai fazer o motor andar ou a gasolina que vai botar fogo em tudo e destruir tudo. Entende? Porque vocês confundem
o romantismo com a posse. Vocês confundem o amor com a manipulação. São coisas bem distintas, moço. Não é porque eu gosto da pessoa que ela tem que fazer tudo do meu jeito. Que amor é esse que eu não aceito a pessoa? Hã? Isso não é amor, isso é ego, isso é posse. Entende? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não posso me separar do meu marido que me bate porque ele é minha alma gêmea. Não, isso é medo. Ai, mas eu não posso separar da minha mulher que me trai porque ela é minha alma gêmea. Isso é medo de ficar sozinho. Isso é insegurança, isso é achar que ela te trai por culpa sua. A gente tem que parar de confundir, moço, coisas que não são amor com amor de verdade. Entende? Sim, senhorita. Porque o que está acontecendo é que vocês estão dando um nome, uma reputação ruim ao amor. O amor não é nada disso. Então, senhorita Cristal, quando a pessoa diz assim, mas era o meu amor e eu amava tanto e eu não consigo viver sem ele, agora sendo espiritualista, sabendo da imortalidade da alma e de que a consciência desperta do outro lado, ela também tem uma certa responsabilidade de que se ama realmente não colocá-lo numa situação difícil com o seu próprio sofrimento auto-infligido, né? Sim, moço. Mas a questão é, se você é um espiritualista ou uma espiritualista e você sabe que tudo nessa encarnação é planejado, inclusive o momento do desencarne, correto? Como é que eu posso dizer que não posso viver sem uma pessoa que desencarnou antes de mim? Eu posso dizer isso com propriedade, não posso, moço? Eu vivi isso. Quando eu digo que a eternidade que eu e ele planejamos, o que é essa eternidade? Nós achávamos na carne que nós ficaríamos juntos durante toda a vida, desencarnaríamos juntos, continuaríamos juntos andando serelepes pelos campos do infinito. De repente ele vai e eu fico. Perdi meu chão, né, moço? Perdi a razão de viver, perdi tudo. Se eu fosse uma mulher independente e forte naquela época, eu teria sim sofrido pela partida dele, mas teria seguido vivendo bem, vivendo feliz, porque do outro lado, se ele me ama e me ama, é isso que ele ia querer, não é, moço? Então, para as pessoas que, assim como eu, ficaram desse lado e a outra pessoa já se foi, saibam que quanto mais vocês viverem felizes e bem desse lado, melhor é para todo mundo. Porque imagina só, moço, o quanto de trabalho eu não dei para esse homem para ele conseguir chegar em mim e me ajudar. Tempo que ele poderia estar fazendo outras coisas, né, moço? E eu dei sorte, ele poderia ter desencarnado com raiva desse mundo e ficado preso em mim, vinculado à matéria. E aí o que teria acontecido comigo? Porque eu ia alimentar aquela prisão, porque eu queria ele perto de mim, não queria? Sim, claro. E atrapalhar só. Atrapalha a mim, atrapalha ele, atrapalha todas as pessoas que poderiam estar sendo ajudadas por ele em espírito. Atrapalha porque nós vamos precisar de outras pessoas para vir resgatar ele. Você percebe a movimentação?
de recursos energéticos do universo que está sendo feita à toa. Eu digo e repito, moço, o ser humano independente é o ser humano, vamos dizer assim, já que a gente está nesse contexto de espiritualismo e nesse conceito de evolução, você quer saber o que é ser evoluído? É ser desprendido. E ser desprendido é entender que você está numa missão sozinho. Pessoas podem andar paralelo a você, mas o seu caminho é seu. Então você vai precisar ser forte sozinho, você vai precisar fazer suas coisas sozinho. E todos temos essa capacidade, viu, moço? Todos. Porque quando a gente ouve uma história de amor, a gente suspira com os lados apaixonantes e tende a ignorar toda a dificuldade que passou para chegar lá. Ah, moço, porque o ser humano é otimista. Moço, porque não importam as dificuldades, uma vez que você chega no objetivo final. Entende? Uma vez que você consegue o prêmio, vamos dizer assim, não importa. Isso é uma boa relação pra gente fazer com o amor. Porque nunca é fácil se relacionar, moço, com uma pessoa. Nunca é. Mas quando vale a pena, mesmo com as dificuldades, é amor. Porque o ego não sustenta uma relação por muito tempo. Entende? O ego ele vai dizer assim, você tem que doutrinar essa pessoa para ela viver de uma forma que não te traga nenhum sofrimento. O amor vai dizer, aprendam juntos a serem felizes. Percebe a diferença, moço? É sutil e ao mesmo tempo é gritante. Até porque, moço, as dificuldades nunca acabam. Nós estamos aqui trabalhando, assim como nós trabalhamos em outros locais. Nós, por diversas vezes, somos até umbral juntos. E eu te garanto, moço, que não é o lugar mais tranquilo do mundo. Também te garanto que não é o lugar mais seguro do mundo. E não é um lugar onde você quer ser pego desprevenido. Então é sim, de certa forma, tenso ir até lá. É estressante, é desgastante. Os nossos desafios como uma dupla do outro lado são diferentes, mas ainda existem. E nós só sobrevivemos como uma dupla porque faz sentido, porque nós temos companheirismo, porque nós temos carinho e cuidado um com o outro. Isso serve tanto aqui quanto aí. Nossa. Essa habilidade de cuidar de uma pessoa, protegê-la, deve ser desenvolvida antes da pessoa prometer o mundo e o fundo? Sim, moço. Tem gente que promete o fundo muito fácil, né, moço? Se é que você me entende. Mas a questão é a seguinte: como é que eu vou oferecer uma coisa que eu não tenho? A gente já pode partir desse pressuposto. Porque se eu não sou independente, se eu não sou bem resolvida, que mundo que eu tenho para oferecer para a pessoa, moço? Realmente? Então, o que que acontece? Por que que eu falei lá atrás, se você está procurando uma pessoa para te completar, faça um favor e não procure ninguém? Porque essa pessoa vai exigir demais do outro lado. E aí, como é que acaba a história? Os dois desequilibrados. Porque a pessoa que ela precisa
de alguém para se completar, ela pode ter 10 namorados ou 10 namoradas ou 10 de cada. Ela vai continuar se sentindo incompleta. Porque o problema não é o que ela recebe ou deixa de receber, mas é o que ela produz, ou melhor, o que ela deixa de produzir. Entende, moço? É como querer, por exemplo, que outra pessoa salive por você. Você pega um copo d'água para fingir que é saliva, porque sua boca está seca. Você toma um copo, daqui a boca seca de novo. Outro copo, outro copo, outro copo. Só que você tem que entender que a fonte de água é esgotável. Por que que tanto relacionamento acaba com as pessoas uma odiando a outra, moço? Pois é, ué, não teve o preparo pessoal, entrou ali na expectativa e esperou mais do outro o amor que não quis dar a si próprio. Exato, moço. Vocês colocam um peso, uma expectativa no outro de que ele vai resolver a vida de vocês. Por outro lado, tem gente que é muito espertinha, né, moço? E se coloca na posição de salvador ou de salvadora para conquistar a pessoa. Entende? E aí o que que acontece? Conquistou, conseguiu o que queria, ela vai embora. E aí, de novo, o que sobra é ressentimento, é raiva, é desequilíbrio. É natural uma mulher ou um homem sentir inveja da outra ou do outro quando a beleza externa, que é aparente, chama muita atenção e ele queria uma com uma beleza parecida ou pelo menos próxima, mas nem sabe o que aquela pessoa carrega por dentro? Você sabe que essa questão de beleza, moço, é uma grande idiotice, né? Por quê? Eu vou dar um exemplo pra você, moço. Vocês têm um padrão de beleza muito bem definido hoje. Muito bem definido. Tem estatura, peso e até cor de pele do que é bonito e o que não é. Então, vocês julgam a beleza partindo desse padrão. E esquecem que existe uma pluralidade de belezas. Mas vamos lá. A pessoa, ela tá castrada e manipulada por esse padrão. Então ela vai procurar uma pessoa dentro desse padrão. Não encontrou, tá namorando com outra, mas vê uma outra pessoa que é tudo aquilo que aparece naquelas revistas, naquelas notícias. E a pessoa diz: por que que eu não sou aquilo e eu sou isso? Nesse exato momento, você está sendo extremamente injusto com você mesmo e com Deus. Por quê? Se você é 10 centímetros mais alto ou mais baixo ou mais gordo ou mais magro do que dizem que tem que ser, o problema é de quem está dizendo, moço. A gente volta para a questão do seu equilíbrio, da sua autoaceitação, do seu auto amor. O segredo de relacionamento de sucesso são duas pessoas que se amam entre si, mas pessoas que amam a si próprias. Não existe amor pelo outro se eu não me amo, moço. Não existe, não existe. Tudo que existe pelo outro que não existe dentro de mim é mentira. É ego disfarçado de amor, é tesão disfarçado de amor, é carência disfarçado de amor. Mas não é amor. Já viu uma roseira oferecer girassol, moço?
Não nasce girassol numa roseira, nasce? Não, senhorita. Então, se você é uma roseira, não adianta querer falar que você está oferecendo girassol. E o que você está oferecendo é rosa. O mesmo serve se você você tem um pomar, você não vai querer tirar desse pomar uma rosa. Ou se você tem uma horta, você querer tirar um cabrito da horta. Entende, moço? Não é porque você chama a rosa de girassol que ela vira girassol. O girassol continua sendo girassol. E a rosa continua sendo rosa. O detalhe é que vocês não estão abertos para amar. Por isso vocês acham que conhecem o amor, mas não conhecem. E quando a culpa de um relacionamento não ter funcionado é repassada para o obsessor? A culpa, na verdade, ela é um retroalimentador da obsessão. Você tem o obsessor, você tem a pessoa. E você tem aquele vínculo energético, certo? A culpa, que é um sentimento negativo, vai servir como um catalisador, como um fortalecimento desse vínculo negativo. E aí, o que acontece? Se esse obsessor for só um espírito perdido, estamos partindo do pressuposto que não é nenhum trabalho, tá, moço? Nenhuma magia feita. Você pode, inclusive, transmitir isso pro obsessor. E aí, o que acontece? Você tem um espírito que desencarnou perdido. E por afinidade energética acabou grudando numa pessoa. E vamos dizer que esse espírito que está perdido, ele não tinha uma insegurança pessoal. Quando ele encosta nessa outra pessoa, de repente, por exemplo, porque os dois são viciados em bebida, eles começam a trocar energia, não começam, moço? Aquela energia daquela... Porque, entenda, vocês nunca entendem que vocês são co-criadores. Se eu estou co-criando a imagem de insegurança, quem está absorvendo a minha energia vai absorver o quê, moço? Insegurança, não é? Sim. Então, vira uma obsessão dupla. Um está obsediando o outro. Entende? Claro, claro. E isso só vai fortalecer aquele vínculo e dificultar a libertação. Você sabe o que faz desobsessão de verdade, moço? O perdão. Quando o consulente descobre que ele está sendo obsediado, a grande maioria das vezes sobe uma raiva para a cabeça dessa pessoa, moço, que ela quer se vingar daquele espírito. Ela quer... não pode ser, porque que esse espírito veio, fez, me atrapalhou, acabou com a minha vida. E aí o que acontece? A pessoa não quer soltar o obsessor. Porque ela cria aquele vínculo, como quem diz, você vai me pagar. Entende? E aí, uma obsessão de 5 minutos passa a durar 1 hora. Porque a pessoa não quer largar o obsessor. É como... Sabe quando uma criança arruma uma briga na escola e chama o primo mais velho para se defender? O consulente quer fazer isso usando o Exu. Que tá ali trabalhando na desobsessão, ou o caboclo, ou o baiano, ou seja quem for que estiver fazendo a desobsessão ali. Porque o consulente fala, agora eu estou protegido e agora você vai me pagar. E aí ele não quer soltar o espírito. Entende? Aí você tem que convencer educadamente o cidadão ou a cidadã
a deixar um obsessor ir embora, moço. E pode, moço, isso pode parecer uma grande besteira, mas isso acontece frequentemente. Na maioria das vezes a entidade vai se fazer de desentendida, porque você imagina só falar pro consulente, né? Perdoa esse obsessor, deixa ele ir. Você tem que falar com jeito. Então, por isso que ao invés de demorar 5 minutos, demora 1 hora. Porque você vai conversando. Muitas vezes vai ter que distrair o consulente para poder puxar o espírito. Você percebe, moço? Porque, de novo, vem aquela raiva, aquele ódio. Deixa, moço, deixa aí. Porque pode ter certeza que se o obsessor estava com você, por algum motivo foi, né, moço? Com certeza, né? Não existe isso de, ai, mas eu nunca fiz nada para merecer isso na minha vida. Eu sou um santo. O que existe é karma, o que existe é aprendizado. Se a pessoa não consegue abrir mão de um obsessor, quem dirá de um namorado ou de uma namorada, não é verdade, moço? Meu Deus. O gostoso, então, é tão bom, é tão atraente que intoxica, que vicia, e aí a pessoa vive ali meio perdida, né? Sim, moço, é como qualquer outra droga. É como a bebida, como o cigarro, como qualquer outra, uma droga química, seja que for. Porque existe um pequeno grau de satisfação. Existe um pequeno grau de satisfação em controlar, em querer pegar o poder para si. Mas o que eu quero despertar na cabeça das pessoas é entender que essa satisfação é, na verdade, a sua mente te enganando. Porque como que funciona o cérebro, moço? Vamos lá. Vamos dizer que você passa a sua vida inteira sendo empregado, certo? Você é o empregado de uma empresa, só que você é o estagiário. Todo mundo manda em você dentro da empresa. Do dia para noite você ganha muito dinheiro e abre a sua empresa. Aí essa pessoa que estava acostumada a ser mandada por todo mundo vai querer controlar todo mundo, vai querer mandar em todo mundo. Por quê? Porque ela criou na cabeça dela a ideia de que mandar nas pessoas é bom, é ser feliz, é estar bem consigo próprio. E aí a pessoa descobre que nem com dinheiro e sendo o manda-chuva, ela é feliz. E aí, como é que faz, moço? É um saco sem É fundo, uma né? pessoa que está em desequilíbrio, que bate numa outra pessoa, ela entra em desequilíbrio. Ela bate em outra pessoa, ela entra em desequilíbrio. Em algum momento, moço, alguém vai ter que parar e falar: não, eu não vou permitir me desequilibrar. Eu não vou me permitir entrar nesse processo. E é aí que você rompe com esse ciclo. Entende? Claro. É aquela decisão ali de É não uma voltar fileira de atrás. gente, moço. Um vai batendo com um pedaço de ferro nas costas do outro. Até que um decide que não vai bater no que tá na frente dele. Ele vira para trás e abraça quem bateu nele. Nossa, Não foi Cristo quem deu a outra face, moço? foi muito bonito. Então, dona Cigana, estava se aproximando agora assim dos 10 minutos finais. A gente acabou
com a sua permissão aí, fazendo mais um encontro com a senhora. E gostaria de pedir à senhora quais são as 3 coisas assim, mais importantes que a senhora quer que as pessoas levem consigo no coração. Moço, eu particularmente não me enxergo na posição de professora ou de mestra de ninguém, viu? Mas tem uma coisa muito importante, talvez a coisa mais importante. Gostaria de que todas as mulheres, moço, fossem buscar um pouco mais sobre si, sobre o seu feminino, sobre se entender. Então elas podem buscar sobre o sagrado feminino, elas podem buscar sobre as 3 fases da deusa, elas podem buscar sobre, inclusive, vai estudar história, vai entender por que vocês são colocadas na posição que vocês são colocadas, vai entender como que a sociedade se estruturou e por que ela é como é. Libertem-se, mulheres, das suas burcas imaginárias. Porque, novamente, você pode viver num mundo que é uma prisão. Você só não pode transformar o seu mundo em uma prisão. Seja livre dentro do contexto que você vive. Às vezes é mais difícil, às vezes nem tanto. Mas o que importa é que você crie a sua liberdade, que você viva a sua liberdade dentro dessa prisão. Agora, para os homens, moço, a segunda coisa que eu tenho a dizer é: eu sei que é difícil sair de um comportamento viciado. Vocês são ensinados a viver de uma forma, vocês são ensinados a agir de uma forma. Mas eu sei que no coração de vocês existe um desejo, existe uma necessidade de mudança. Então, se essa necessidade está chamando forte no seu coração, se permita ouvir esse chamado. Se permita receber esse novo olhar. Se permita sentir, se permita transmitir esses sentimentos tão bonitos que estão dentro do coração de vocês. E entendam que não é porque o pai ou o avô construiu a casa com tijolo que você precisa construir com tijolo também. Você pode fazer de concreto, de madeira, de palha. Ou seja, não é porque a sua família foi criada, constituída, construída com valor X, Y e Z, que a sua também precisa ser igual. Pegue o que foi bom, mas leve para você a certeza de que você está aqui para mudar muita coisa. Então, se permita ser um só também, com o Deus e com a deusa. A terceira coisa, moço, que serve para todos, é o amor. Ele é a expressão mais bonita, a expressão mais divina que vocês podem conhecer nessa terra. Então, pratiquem. O amor, ele precisa de prática. Pratiquem o amor. Se vocês não têm ainda um companheiro ou uma companheira, não há problema nenhum. Comece se amando. Quando você vai conhecer um parceiro ou uma parceira, você quer saber o que ela gosta, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela não gosta, como ela age, como ela reage. Vá aprender isso sobre você. Se apaixone por você.
se encante por você. Passe a se amar. Porque a partir daí, você vai conseguir amar seus familiares, os seus amigos que são família. E aí sim você vai estar disponível para amar um companheiro ou uma companheira. E aí sim você vai estar disponível para constituir a sua própria família. O amor próprio não é egoísmo. O amor próprio é uma necessidade tal qual o oxigênio ou tanto quanto comer, beber. O amor é uma necessidade do espírito. O amor é uma necessidade biológica. O amor é uma necessidade evolucional. Amem-se. Amem os que te cercam. Amem os que estão mais longe. Amem os que já desencarnaram. Amem, amem, amem. Nunca ninguém perdeu nada por amar. Amem. Amem a Deus. Amem aos orixás. Mas principalmente, amem a si próprios. Amem o Deus e a deusa dentro de vocês. Amem os orixás que habitam dentro de vocês. Amem o seu espírito, porque vocês são representação, feitas à imagem e à semelhança da perfeição divina. Tá certo, moço? Tá muito bonito, tá mais que certo, né? Uau! Agora então, para Moço, fechar com chave de ouro, pois não. né? Como a cigana falou sobre a acentuada masculinidade do lado do seu companheiro, quem sabe não seria também de valor e não poderíamos acabar até colhendo uma coisa de uma profundidade inesperada, pedir a ele de passar uma mensagem aos homossexuais. Moço, a manifestação material do espírito e a manifestação biológica desse espírito, ou seja, um homem ou uma mulher, é tão relevante quanto uma folha que cai da árvore virada para a esquerda ou para a direita. Hoje, ainda hoje, infelizmente, acentuadamente, ainda hoje, vocês vivem com medo, vocês vivem reclusos e vocês vivem muitas vezes tendo que negar a própria existência, os próprios desejos do seu íntimo. Pois eu lhes digo, tudo que foi dito sobre liberdade, tudo que foi dito sobre a mulher oprimida, para vocês vale o mesmo. Porque entendam, isso não é uma condição, isso não é uma escolha pura e simplesmente filosófica. A sexualidade é uma manifestação do espírito. E se você veio buscar essa experiência, é porque existe nela muito amor, muito aprendizado e existe nela muito valor. Nós não enxergamos homens e mulheres, nós enxergamos espíritos. Espírito não tem sexo. A vocês que amam, sem importar a biologia, mas sim importando
quem é essa pessoa. Não importa o quanto digam que vocês estão atrasados ou que são depravados. Para mim, vocês são evoluídos, muito evoluídos, muito mais do que quem está julgando vocês. Usem esse conceito da liberdade e do amor, porque o amor liberta, o medo aprisiona. Salve o povo cigano. Optcha. Ai, moço, ele tava falando tão bonitinho que eu acabei deixando ele falar. Você me desculpa, viu? Graças a Deus. Ele foi falando pra mim, falando, e eu fui deixando ele falar. Quando ele viu, era ele que tava falando. Moço, nós agradecemos essa oportunidade. Agradecemos quem ficou conosco durante todo esse tempo. Espero que pelo menos uma de todas as palavras que foram ditas aqui hoje toquem no coração de vocês e que vocês possam sair dessa conversa um pouquinho mais felizes. Que assim seja. Que assim seja, moça, assim será. Graças a Deus. Graças a Deus. Sabe o povo cigano? Optcha! Oi, Jeff. Senhor Wesley Germano, Eu. como é que tá se sentindo agora? Nossa, parece que eu tava caminhando nas nuvens. É? Uau. Graças a Deus. Então, para as pessoas que não estão vendo, conta aí como é que você tá vestido. Olha, a cigana, ela tem um lenço vermelho. Sabe aqui, com umas moedinhas, assim, muitas moedinhas douradas. E ela usa esse lenço nas costas, assim, no ombro, sabe? E esse é o único adereço que ela usa comigo. Ela não faz questão, enfim, de usar saia nem nada do tipo. Ela só gosta realmente muito desse lenço. E ela tem uma guia dela toda colorida, de, enfim, todas as cores, que parece um arco-íris, assim, bem parecida com ela. E você vê ela? Olha, eu nunca tive a oportunidade de vê-la, mas gostaria, viu? Ela me parece... Ela vem num arquétipo muito, muito nova, muito jovem. Parece que ela vem num arquétipo de adolescente com 15, 16 anos, alguma coisa nesse sentido. Então, imagino que ela tem essa jovialidade, essa coisa assim. E como é que é trabalhar com cigano? Olha, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito, né, da Cristal. A gente tem uma relação assim muito, muito bonita, mas é engraçado que eles, como eu te falei, parece que eu tava andando nas nuvens. Então você volta, parece que mais capacitado para enfrentar o dia a dia de uma forma mais leve, entende? Como tirar o destino para dançar. Oh, tá certo então. Bom, a gente fica nessa nota então. Agradeço muito aí sua disponibilidade de estar trazendo aí seus guias, Eu que agradeço, Jeff. tá? Pra gente aprender com eles. Eu que agradeço. Um grande abraço. Graças a Deus. Muito obrigado.
Porque quando faltar motivação de dinheiro, quando faltar motivação de interesse intelectual, quando faltar todas as motivações possíveis e imagináveis, é o amor que te faz ir mais longe, é o amor que te salva. Foi o amor que me salvou da minha prisão. Pelo menos da minha prisão de consciência, né, moço? Porque eu passei o resto da vida presa mesmo. Mas foi o amor que me libertou de toda a angústia. Então, o amor, ele é a chave primordial para abrir todas as portas. Entende?